Bom dia, hoje é 22 de junho, faço cabeçalho no caderno com capricho, coloque o nome da escola, a data de hoje, faço o antecessor e o sucessor do número 173, antecessor 172, sucessor 174. Represente no ábaco a quantia de uma centena, 7 dezenas e 3 unidades, 173 por extenso, na forma romana, um C, um L, 2x e 3is, e na forma ordinal, centésimo, septuagésimo, terceiro. Hoje vocês terão aula de inglês. Depois copiem onomatopeias e o significado. É uma figura de linguagem que utiliza uma palavra especial para representar um som. Exemplo: tic-tac, som do relógio. Toque-toque, som de batidas na porta. Pulem uma linha. Depois vocês vão copiar isso aqui. Minha história em quadrinhos. Tema: vai ser estudos. Alguma coisa relacionada à escola. Personagens: vai ser você e mais uma pessoa. Roteiro: coloquem primeiro quadrinho, que vai ser o começo, e aqui eu coloquei um exemplo. Depois vocês vão ver no desenho e nos balões. Oi, Marcos, o que você está fazendo? Vai ter mais uma linha para resposta. Vocês vão pular uma linha. Segundo quadrinho vai ser o desenvolvimento. A história em quadrinho vão ter 5 partes, 5 quadrinhos. Então, para cada quadrinho, vocês vão escrever o diálogo. Depois que vocês escreverem esse diálogo, vocês vão enviar para eu corrigir e só depois vão passar nos balões. Então, primeiro vocês vão ter que ter a ideia sobre o que vai ser a historinha. Depois vão escrever e só depois vão preencher os balões. Mas antes de tudo isso, vocês vão ter que assistir às orientações primeiro. Depois que a história estiver pronta, vocês vão desenhar as personagens, fazer os balões e as escritas. Aqui o desenho está desse jeito porque eu simulei a folha do caderno de vocês. Então, na folha do caderno, mais ou menos na metade da folha, vai ser um quadrinho. E na outra metade, o segundo quadrinho. São 5 quadrinhos. Esse aqui é só um exemplo. Então, oi Marcos, o que você está lendo? Como vocês serão os personagens, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Esse aqui é só um exemplo. Então, vai ter o diálogo, uma pergunta e uma resposta, que é o começo, o desenvolvimento, no segundo, terceiro e quarto, e no quinto quadrinho vai ter o final da historinha. Só que antes de fazer tudo isso, assistam um vídeo inteiro e as orientações. História em quadrinhos. Agora que você já sabe diversas características das histórias em quadrinhos, faça em uma folha sua própria história, sua própria HQ. Siga esses passos. Primeiro, pense na história que desejar contar, nas personagens, no ambiente que ali ocorrerá. Caracterize os personagens. Pense nas falas delas e nos formatos dos balõezinhos que utilizará para os diálogos. Não se esqueça do cenário, das cores, da linguagem e das letras que usará. Para produzir uma narrativa em quadrinhos completa, coloque também o conflito ou a situação-problema, um momento de suspense ou aventura, para torná-la mais interessante, e o desfecho ou a solução desse conflito no final da narrativa. Confira a seguir
exemplos de balõezinhos. Então tem o balão da fala, que é nesse formato. Você viu meu livro? Balão de pensamento, ele tem um formato diferente, ó. Formato de nuvem. Onde estará meu livro? Esse balãozinho nesse formato com pontinhas é para grito. Então, toda vez que tiver um balãozinho assim, significa que a pessoa está gritando. Esse outro é o do cochicho, pontilhadinho, não conte isso para ninguém. Formato de amor, ele vem em coraçãozinho, acho que estou apaixonado. Olha o coraçãozinho. E toda vez que aparecer uma lâmpada na historinha, é porque a pessoa teve uma ideia, um personagem teve uma ideia. Então, esses são os passos para seguir para vocês fazerem a historinha em quadrinhos no caderno. Depois vem a leitura de leite. Hoje vocês vão ler a Joaninha Diferente e anotar o título, autor, personagens, os principais, os secundários. Se o narrador é personagem ou narrador observador, lembrando que o narrador personagem ele participa da história e o narrador observador ele conta a história. E escreva um trechinho da parte que vocês mais gostaram da história. Leiam tudo com atenção, siga as instruções e mãos à obra.